Olá, vamos falar agora sobre os serviços da Previdência Social. Quando você estudou lá no início, quando eu disse sobre o regime geral de Previdência Social, eu demonstrei a você que o objeto da relação jurídica previdenciária eram as prestações previdenciárias. O próprio artigo 18 da Lei 8.213 traz que as prestações previdenciárias são os benefícios e os serviços. E no seu edital tem prestações e depois benefícios, como se benefícios não fossem prestações. As prestações previdenciárias, então, dividem-se em benefícios e serviços. Os benefícios, você já viu todos. E eles são concedidos em razão de quê? Da titularidade ativa do sujeito ativo, do credor da prestação previdenciária. São benefícios para segurados e benefícios para os dependentes. Já as prestações de serviços da Previdência Social, eles são prestados para todos, para os segurados e para os dependentes. Então, as prestações previdenciárias, os serviços, eles vão estar na Lei 8.213, entre os artigos 88 e 89, e no decreto do 136 ao 141 e o artigo 161. E essas prestações previdenciárias, esses serviços das prestações previdenciárias, eles se dividem em serviço social e a reabilitação profissional. O que é o serviço social? Veja, o serviço social, ele tem a finalidade, o objetivo de prestar aos beneficiários, ou seja, aos segurados e aos dependentes, a orientação e o apoio no que concerne a solução dos problemas pessoais e familiares e a melhoria da sua inter-relação com a Previdência Social, para a solução de questões referentes a benefícios, bem como, quando necessário, a obtenção de outros recursos sociais da comunidade. Então, através do serviço social, porque a gente só pensa que o serviço social é de assistência social, não, o serviço social da Previdência Social tem o quê? Tem um intuito, o objetivo de esclarecer tanto o segurado quanto o dependente sobre os seus direitos e ajudá-lo na solução dos conflitos. Veja, ao serviço social compete esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição, como na dinâmica da sociedade. Então, ele vai fazer esse papel de esclarecer aos beneficiários, tanto segurados quanto dependentes, sobre os seus direitos sociais. Muitas vezes, como buscá-los, muitas vezes, como atender aquela documentação exigida. Isso é papel do serviço social. Veja, a prioridade no atendimento do serviço social será dada aos segurados em benefício por incapacidade temporária, dando-se atenção especial aos aposentados e pensionistas. Serão utilizados intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos. Esse tipo de serviço, essas ações, são prestadas por quem
dentro da Previdência Social. São exercidas pelos assistentes sociais, que integram o corpo de servidores do INSS. Você pode verificar que, neste concurso aplicado em 2016, nós temos vagas específicas para assistente social. E um dos papéis do assistente social vai ser o quê? Promover ações do serviço social, de esclarecimento dessa população previdenciária. O assistente social, ele vai trabalhar com pesquisa e parecer social. No que diz respeito ao parecer social, o parecer social vai ser o quê? O pronunciamento do assistente social, do profissional assistente social, com base no estudo de determinada situação, podendo emitir, esse parecer na fase de concessão, na fase de manutenção ou recurso de benefícios, para embasar a decisão médico-pericial, por solicitação do órgão ou mesmo por iniciativa própria do assistente social. Ele vai emitir pareceres acerca de uma determinada situação. Por exemplo, a questão do segurado com deficiência. Ele não tem que ter uma avaliação médico e social? Sim. A avaliação social tem que passar pelo crivo do assistente social. Né? Pesquisa social. A pesquisa social é um recurso que, dentro das prestações previdenciárias, dentro do serviço social prestado, é um recurso que vai alimentar, o saber profissional, alimentar, voltada para a busca do conhecimento, da interpretação da realidade que tem ali a Previdência Social, favorecendo a identificação e a melhor caracterização das demandas dirigidas ao INSS, do perfil socioeconômico, cultural dos beneficiários e dos recursos que tem para a qualificação desses serviços específicos. É, por exemplo, através da pesquisa social que a Previdência verifica, quais são as regiões mais vulneráveis, onde talvez tenha um maior número de um benefício. Eu sei que na região do Amazonas nós temos muita concessão de benefício por idade rural. Por quê? Porque aquela população, em geral, aquela população ribeirinha, ela vive de quê? Da pesca artesanal, do extrativismo vegetal. Então, vão configurar aquelas pessoas como seguradas especiais e conceder-lhe aposentadoria especial. Raríssima uma aposentadoria especial. Por quê? Porque eu não vou ter ali, regra geral, exposição de empregado, de trabalhador avulso, de cooperado de trabalho ou de produção a agentes nocivos e agressivos à saúde ou integridade física, que geraria uma aposentadoria especial, com um tempo de contribuição menor. A maioria dos benefícios está no sentido da aposentadoria por idade ao segurado especial. Já em outra região, por exemplo, o estado de São Paulo é o estado que mais paga auxílio reclusão aos dependentes do regime geral de previdência social. Então, através dessa pesquisa, pode-se pensar em ações, até mesmo de política social. Veja a questão. O serviço social que compreende a orientação aos segurados e dependentes sobre seus direitos e deveres perante a Previdência Social é prestado de forma gratuita e sem prioridade a qualquer beneficiário. Certo ou errado?
errado. E aonde está o erro? Veja, o serviço social que compreende a orientação aos segurados e dependentes sobre seus direitos, certo? Deveres, também, certo? É prestado de forma gratuita, exatamente de forma gratuita. Sem prioridade a qualquer beneficiário. Falso. Por quê? A prioridade são os beneficiários que estão com uma incapacidade temporária e uma atenção especial aos aposentados e pensionistas. Portanto, essa questão ela está errada. Tomara que venha uma parecida. Vamos falar sobre a reabilitação profissional. Dentre as prestações, as questões são mais de reabilitação do que de serviço social. O que é a reabilitação profissional? Olha, professora, é um dos serviços prestados pela Previdência Social, independentemente de carência, aos segurados e aos dependentes. Sim, essa resposta você já tinha com as aulas anteriores plena condição de responder. Agora, para que serve esse serviço de reabilitação profissional? Olha, a reabilitação profissional visa proporcionar aos beneficiários, então segurados e dependentes, incapacitados, parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e as pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o seu reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem. Então, a reabilitação é um processo obrigatório, prescrito e custeado pela Previdência Social. Para quê? Para fazer com que essas pessoas que estejam incapacitadas para o trabalho, de forma parcial ou total, possam ser o quê? Possam ser reabilitadas e inseridas no mercado de trabalho ou no meio que elas vivem. No processo de reabilitação profissional, quando se diz obrigatório, há 2 procedimentos que não podem ser obrigados. Você já sabe, a transfusão de sangue e a cirurgia. Mas dentro desse processo, desse serviço de reabilitação profissional, veja, vai haver o quê? Uma avaliação do potencial laborativo desse beneficiário, a orientação e acompanhamento da programação profissional, articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio para a reabilitação física, restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação, com vistas ao reingresso ao mercado de trabalho. Acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho. A reabilitação compreende isso aí importante para você. Fornecimento de aparelho de órtese, prótese e instrumentos de auxílio para locomoção. Quando a perda ou a redução da capacidade funcional puder ser atenuada pelo uso desses equipamentos. Tá? Então, o fornecimento de prótese, órtese e instrumentos necessários à reabilitação, à capacitação, né, dessas pessoas. Isso vai ser fornecido pela reabilitação, pelo serviço de reabilitação profissional. Reparação ou substituição desses aparelhos, desde que desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. Transporte do acidentado, quando necessário.
Quando fala a lei no seu artigo 89, transporte do acidentado, leia-se acidente do trabalho. Não é qualquer acidente que a reabilitação profissional pode transportar, né? É o transporte daquele beneficiário que sofreu acidente do trabalho. Por isso chamado de acidentado. Veja, o processo de reabilitação, então, ele vai ser prescrito, custeado pela Previdência Social, né? O beneficiário vai ser encaminhado aos programas, aos serviços, tudo que precisa para ele ficar reabilitado, para exercer, para reingressar ao mercado de trabalho. E, após concluído esse processo de reabilitação, o INSS fornece ao reabilitado uma certificação, um certificado dizendo a função para a qual ele pode exercer a atividade, para a qual ele foi capacitado, ou a que ele já exercia, ou se não, quais que ele julga, né, que ele esteja capacitado. Porém, não é obrigação da Previdência Social, não é obrigação do INSS manter o segurado no mesmo emprego ou colocá-lo em outro, né, para o qual ele foi habilitado. Isso não é obrigação dele. Obrigação é reabilitá-lo, certificar que ele pode vir a exercer atividade remunerada, ou na função que ele antes exercia, ou em outra. Mas não tem a obrigação de mantê-lo no anterior emprego ou de colocá-lo em outro com aquela função que ele está adaptado. Tá ok? Dentro do processo de reabilitação profissional, de pessoas reabilitadas ou mesmo pessoas portadoras de deficiência, a Lei 8.213, ela traz uma regra a ser cumprida pela empresa. Qual? Toda empresa com 100 ou mais funcionários ou mais empregados, ela está obrigada a preencher 2 a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, na seguinte proporção: se entre 100 e 200 empregados, ela mantém um percentual ali de 2% de pessoas, de beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Se ela tiver de 201 a 500 empregados, o percentual sobe para 3%. De 501 a 1.000, para 4%. E acima de 1.000, o percentual que ela deve cumprir é de 5%. Então, o percentual varia de 2% a 5% para empresas com 100 ou mais empregados. Empresas com menos de 100 não têm essa obrigação de manter no quadro de seus funcionários pessoas reabilitadas ou com deficiência. Agora veja, a partir de 3 de janeiro de 2016, nós tivemos também alteração do parágrafo do artigo 89 da Lei 8.213. Diz que lá, a dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado, de mais de 90 dias, e a dispensa imotivada, quer dizer, sem justa causa, em contrato por prazo indeterminado, somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado
pela Previdência Social. Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessarem o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail, .com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou, em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então, espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco nesse curso, do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.